Ora, muito bom dia a todos. Permitam-me, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores vereadores, os trabalhadores da Câmara Municipal que dão suporte a esta reunião de Câmara e todos os vendas-novenses, aproveitando também para desejar a todos um bom Natal. Espero que a época natalícia continue a correr bem a todos e que o dia de Natal e a consoada tenham sido profícuas. Vamos então iniciar a nossa reunião. Pergunta em relação à documentação se receberam tudo de forma conveniente. Assim sendo, avançamos para o período de antes da ordem do dia e, no que diz respeito à agenda, tenho a informar a Câmara Municipal que no passado dia 14 participei e presidi à Comissão Municipal de Gestão de Fogos Rurais e depois estive presente na festa de fim de período dos alunos do primeiro ciclo, nomeadamente das AECs, que realizaram uma demonstração daquilo que aprenderam neste primeiro período, intitulada A Magia do Natal. No caso, foram os alunos da Escola da Misericórdia. No mesmo dia, participei no jantar de Natal do grupo Era Uma Vez o Cante. Dia 15 de dezembro, participei também aqui nas cerimónias de Natal destinadas à comunidade com o acender do Madeiro Natal, a atuação dos alunos das AECs também com este pequeno espetáculo da Magia do Natal e com a chegada do Pai Natal, em parceria com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vendas Novas, que inaugurou de seguida o Quartel Encantado. Dia 16 estive presente no jantar de Natal do Grupo Desportivo e Recreativo da Afeiteira. Dia 19 estive presente também, portanto, na entrega dos cabazes no Natal Solidário 2023 com as juntas de freguesia e o Serviço de Desenvolvimento Social e também no almoço do 13º aniversário da Associação do Centro de Convívio dos Reformados e Pensionistas de Vendas Novas, que se realizou no Centro Sociocultural. Dia 20 estive presente na reunião do Conselho Executivo da AMGAP. Dia 21 na recepção da Luz da Paz, que nos foi transferida à Câmara Municipal pelos escuteiros de Vendas Novas, uma iniciativa simbólica que nos trouxe a Luz de Belém, portanto, que anda a ser distribuída por todas as instituições públicas do nosso Conselho e que tende a chegar ao máximo de instituições possíveis, assinalando aquela que é uma necessidade neste momento da humanidade, que é a obtenção da paz para os conflitos armados que infelizmente nos assolam. Dia 22 participei no almoço total da Câmara Municipal e dia 24 na entrega dos cabazes às instituições que estavam ao serviço da nossa comunidade na noite da consoada, garantindo a nossa segurança e bem-estar. E não tenho mais informações a dar à Câmara Municipal. Passava aqui à vereadora Susana, em substituição do Sr. Vice-Presidente, perguntando se tem agenda. Ora, bom dia a todos. Não tenho agenda, mas queria aproveitar para desejar uma boas festas a todos os que nos estão a acompanhar e aqui aos presentes. Muito obrigado. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudá-lo a si, os demais vereadores aqui presentes. Uma saudação, neste caso também importante, na minha opinião, aos trabalhadores do município que hoje dão suporte à realização da reunião, ainda para mais um dia que seria de tolerância de ponto, portanto não estão a usufruir daquilo que é o seu direito para poder prestar este serviço à comunidade e ao município. E obviamente quem nos acompanha a partir de casa, a registar neste período de 2 semanas a participação no almoço de Natal da Câmara Municipal de Vendas Novas no dia 22 de dezembro. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereador Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores vereadores, os trabalhadores das autarquias do nosso Conselho e a população. E mais nada a acrescentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Vereador Tiago. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me saudá-lo a si, aos restantes vereadores, aos trabalhadores do município que dão suporte e permitem a realização desta reunião, ao público que nos acompanha a partir de casa e, em termos de agenda, não tenho qualquer informação a prestar à Câmara Municipal. Muito obrigado, Sr. Vereador. No período ainda antes da ordem do dia, portanto, só uma informação que eu penso que já é do conhecimento público, portanto, sentimos ontem um abalo de 4.0, portanto, na escala de Richter, que de alguma forma foi sentido de forma muito clara pelos vendas-novenses, com um epicentro a cerca de 14 km do nosso concelho, portanto, perto das Cortiçadas de Lave, e que de alguma forma não nos trouxe nem danos materiais nem pessoais a registrar, o que é, de alguma forma, a informação mais importante que podia dar no dia de hoje, tendo sido acionado todos os procedimentos ao nível da Proteção Civil que estão previstos para o efeito, não tendo sido felizmente necessário nenhuma intervenção. Era a única informação que vos queria dar
que de alguma forma clarifica o que se passou ontem. Pergunto se alguém tem algum ponto antes da ordem do dia. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Duas questões rápidas, julgo também de resposta rápida e objetiva. A primeira era pedir-lhe um ponto de situação sobre a obra da Entrada Sul, portanto, uma obra que temos falado aqui quinzenalmente e que nos preocupa relativamente ao prazo de conclusão. E uma segunda questão relativamente à adjudicação dos projetos dos loteamentos municipais de São Domingos Chávio e do Foro Perdido na Afeiteira, se já foi realizada essa adjudicação dos projetos ou não. Muito obrigado, vereador Ricardo. Da Entrada Sul, portanto, foi feita a reunião a semana passada, portanto, e a recepção provisória da obra. Não sei, portanto, foram ter dado algumas incorreções e coisas por acabar ainda e, portanto, foi dado um prazo, como está previsto, portanto, nos procedimentos legais, foi dado um prazo para a retificação, digamos assim, dessas correções identificadas como necessárias. Portanto, o grosso da obra está feito, houve reunião de recepção e identificadas questões ainda por corrigir, dado um prazo que não sei qual é, portanto, posso saber e depois enviar aos vereadores qual é que foi o prazo dado, mas portanto, foi dado um prazo para portanto, colmatar aquilo que ainda não estava bem. Em relação aos loteamentos, portanto, temos o procedimento lançado para os levantamentos e estudos geotécnicos dos terrenos, ou seja, entendeu a divisão operacional que, antes de podermos lançar um concurso para o projeto, que era necessária informação que não tínhamos, que era o levantamento, portanto, digamos que oficial e certificado das áreas onde vamos implantar os loteamentos e o estudo geotécnico que vai condicionar depois aquilo que é a contratação também dos trabalhos de projeto e especialidades e, portanto, foi lançado esta semana então esse procedimento para os levantamentos. Vai terminar portanto, no início do mês vai terminar no início do ano de 2024 para depois poderem ser lançados os projetos técnicos. E este é o ponto de situação que tenho também à altura sobre esses projetos, que aliás ia no detalhe da informação que foi enviada quando a negociação do próprio orçamento estava lá esta informação. Vereador Ricardo. Sr. Presidente, apenas para confirmar, foi feita a recepção provisória ou foi feita uma reunião para que se fosse feita uma vistoria daquela intervenção? Só essa é uma questão, é que são questões diferentes, não é? Quando a gente recebe a obra é uma coisa, quando nós dizemos que faltam concluir algumas coisas é outra. E a segunda questão, sobre os loteamentos municipais, penso que depois teremos que fazer uma correção no preâmbulo do orçamento relativamente ao facto de terem sido contratualizados já os projetos. Eu julgo que isto terá sido escrito há um mês atrás, quando foi feita a primeira versão, portanto, fazer essa pequena correção. Corretíssimo, é isso mesmo. Portanto, aí é necessário fazer uma clarificação. Em relação à Entrada Sul, a informação que tenho, e posso também até pedir documentação da reunião, mas eu penso que foi a recepção provisória, porque a empresa pediu, portanto, oficialmente, dia 15, no dia em que terminava o prazo, pediu para entregar a obra, e, portanto, eu penso que terá sido mesmo a recepção provisória da obra. E digo provisória porque, de facto, há coisas que são visíveis que não estão bem ainda e, portanto, que são concluídas, mas eu penso que o mais importante que nós queríamos salvaguardar, conseguimos, que foi que não há grandes verbas a transitar de um ano para o outro. Isso para nós é o mais importante, para não prejudicar a Câmara Municipal no uso do fundo comunitário e, portanto, essa era a garantia que nós tínhamos dado e isso nós conseguimos. Vou apurar documentalmente mesmo, portanto, o estado da situação e vou pedir aos serviços que vos enviem, assim que possível, esse ponto de situação. Pergunto se há mais alguma questão no período antes da ordem do dia, vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, precisamente há um ano, a CDU trouxe aqui uma questão que repito este ano. Trata-se da realização da iniciativa Quartel Encantado pelos bombeiros voluntários de Vendas Novas. Uma iniciativa que, no nosso entender, tem uma importância para a Associação de Bombeiros, mas também uma importância para a nossa terra. No ano passado tínhamos solicitado à Câmara Municipal que fossem feitos contactos, diligências junto da Associação para fazer aqui um equilíbrio entre as atividades que são realizadas aqui na Parada Dom Pedro V e as atividades que são realizadas no Quartel de Bombeiros, uma vez que coincidem no mesmo fim de semana, tanto o ano passado como neste ano. Sabemos que de alguma forma foi feita alguma
algum contacto e alguma melhoria em relação ao ano anterior. O apelo que deixávamos mais uma vez era que essa relação fosse aproximada e que permitisse uma valorização da iniciativa realizada pelos bombeiros, que nos parece muito importante para o nosso concelho e merecedora de uma divulgação e do apoio da Câmara Municipal, e que de alguma forma é também uma valorização da iniciativa da Câmara Municipal aqui em frente à Parada de Dom Pedro V, uma vez que, se decidirem continuar com ela no mesmo fim de semana, no nosso entender deve ser criado o equilíbrio máximo entre as duas entidades para que ambas as iniciativas sejam valorizadas e tenham o reconhecimento que merecem. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Eu, sobre esse assunto, eu lembro-me perfeitamente de termos falado nisso o ano passado, e este ano houve contactos não só diretamente meus, mas também dos serviços, e houve um entendimento, aliás, até de ajuste de horários, para que não houvesse nenhum atropelamento, digamos assim, ao nível das agendas das iniciativas, tanto que este ano até começou um pouco mais tarde no quartel a iniciativa, para não condicionar aqui a apresentação das AECs, dos nossos meninos das AECs, no Madeiro Natal. De qualquer das formas, os bombeiros entenderam que queriam fazer no mesmo dia do acender do Madeiro, até porque o Pai Natal de serviço é o mesmo, e portanto foi uma questão, portanto só há um Pai Natal, e portanto, as crianças que estão a vir à nossa reunião sabem isso, e portanto tivemos que de alguma forma conjugar aqui as agendas para que o Pai Natal viesse aqui dar as suas graças e depois pudesse ir ao quartel de seguida, mas isto foi feito este ano de facto em acordo entre os bombeiros e a Câmara Municipal. Eu também sou daqueles que achava que podíamos ganhar mais em separar em fins de semana diferentes, mas entendo a autonomia. Os nossos serviços garantiram que não havia impacto ao nível da logística, que era um outro problema que tínhamos, era se tínhamos logística para 2 grandes eventos, e deu, e portanto eu acho que essa comunicação aconteceu, e isso é o mais importante, desde que não haja nenhum roubo de protagonismo, não queremos nada disso. E portanto eu acho que correu particularmente bem. Também, pelo que já soube, a iniciativa dos bombeiros voluntários, acho que a minha era uma quantia que é interessante para comprar equipamentos, e, portanto, fiquei satisfeito também que isso tenha corrido assim, e agradeço ao vereador Tiago a preocupação também. Pergunto se há mais algum assunto, vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho uma questão também rápida sobre um tema que já trouxemos do passado, que tem a ver com a manutenção e conservação de estradas de terra batida, assim chamadas. Neste caso, fomos abordados por um morador das fazendas de Pissarras e pudemos constatar no local o estado de conservação da estrada, e acreditamos que no Conselho haverão outras também que poderão precisar de alguma manutenção e conservação, e apenas perguntar à Câmara Municipal o que é que tem planeado para a manutenção e conservação destas infraestruturas, e no caso particular de vias que têm um trânsito pesados também, com alguma regularidade, que medidas é que pode tomar de alguma forma para atenuar esses danos no pavimento? Muito obrigado, vereador Luís. Portanto, sobre esta matéria, tenho a informar que portanto, no mês de novembro já foi concluída a primeira intervenção. Portanto, a primeira intervenção é a segunda do ano, a primeira neste período de pós-chuvas, digamos assim, após as primeiras chuvas, que foi na Afeiteira. Portanto, é a zona do nosso concelho com a maior rede de portanto, vias secundárias, no caso de estrada em terra batida, como comumente as designamos. O que está previsto é no mês de janeiro iniciar a intervenção Campos da Rainha e Pissarras. Portanto, são as fases seguintes que vamos... Aliás, neste momento eu penso que é possível fazê-lo até, portanto, ao final do mês de janeiro, ter as duas zonas concluídas e iniciarmos eventualmente uma segunda passagem na Afeiteira, porque, entretanto, já pode estar danificada. O que é que nós estamos a fazer, e também de acordo com aquilo que vocês sabem, portanto, estamos a trabalhar no plano de manutenção da nossa rede viária, e estamos a trabalhar com os encarregados a um nível mais profundo, e a percebermos uma coisa muito simples, que foi: nós temos andado nos últimos anos a colocar tuvenã nessas estradas, e elas estão a levantar a uma cota que neste momento já não torna portanto, o escoamento das águas da forma mais eficiente possível. E portanto, o que estamos a preparar é uma retirada, portanto, de algum do material que foi sendo posto ao longo dos últimos anos, e uma intervenção mais profunda em cada uma dessas vias, portanto, digamos que indo ao osso e nivelando à cota a que tem que estar essa estrada. Mas esse trabalho é para ser feito, como eu dizia, portanto, no mês de janeiro. O mês de janeiro, aliás, foi assumido, e portanto permitam-me dizer-vos isto, foi assumido como um mês de paragem nas iniciativas, para que as nossas equipas operacionais pudessem dedicar à rede viária, não só a esta secundária, mas também à rede primária, com o tapar buracos e transversais
de ocorrências de rupturas e afins que temos algumas por tapar no Conselho e, portanto, o mês de janeiro foi o momento em que definimos, porque é o mês mais parado também, e se o tempo permitir, se continuar assim, é possível fazê-lo com eficácia e, portanto, os nossos serviços estarão dedicados a isso no mês de janeiro. Pergunto se há mais alguma questão. Não havendo, avançávamos então para a nossa ordem de trabalhos. Dr. Helder. Bom dia a todos. Primeiro ponto da ordem de trabalhos, proposta de demonstrações previsionais para 2024. Presente proposta das demonstrações previsionais do município de Vendas Novas para 2024, designadamente, orçamento e plano orçamental plurianual, incluindo relatório, mapa, resumo de receita e despesa, mapas de receita e despesa e normas de execução, plano plurianual de investimentos e plano de atividade municipal. Muito obrigado, Dr. Helder. Decorrente do chumbo do orçamento na reunião de Câmara de dia 30 de novembro na Landeira, iniciou-se aquilo que é o normal de quem quer realmente encontrar soluções e resolver os problemas e, portanto, iniciámos um périplo de negociações para que fosse possível até ao final do ano aprovarmos o orçamento e percebermos também o que é que de alguma forma tinha que avançar ou regredir naqueles que eram os pontos apresentados no orçamento para que isso fosse possível. Neste sentido, o orçamento que apresentamos hoje tem por base um acordo estabelecido com o Partido Social Democrata que, à semelhança do ano anterior, reuniu, portanto, em vários momentos, portanto, connosco e que nos permitiu encontrar pontos de equilíbrio entre aquilo que era a proposta original do nosso orçamento e aquilo que era a expectativa e a ambição dos eleitos do PSD e também aquele que é o compromisso dos eleitos do PS para com o seu eleitorado, porque não podemos esquecer nunca que o orçamento tem que ser o orçamento também do PS, não pode ser só o orçamento do PSD e, portanto, não podíamos, de alguma forma, transformar ou deixar de nos rever nele. E, portanto, a proposta de orçamento que apresentamos é uma proposta que considero equilibrada. Quer isto dizer o quê? Que não deixa de ter franjas claras de ambição ao nível daquilo que é a visão dos dois partidos, nem deixa de alguma forma, encontrar pontos de equilíbrio nos pontos mais quentes ou mais difíceis que tínhamos que trabalhar e que trabalhámos ao longo destas últimas semanas para que isso fosse possível. E, portanto, um reconhecimento aqui, enquanto Presidente da Câmara, portanto, a todos os eleitos envolvidos e a todos os técnicos que novamente tiveram que produzir os documentos, porque foi com um espírito de boa vontade, com algum combate em certos momentos, que também faz falta, também faz, de alguma forma, sentido quando defendemos aquilo em que acreditamos, mas dizer que, decorrido esse processo, este ano um pouco mais maduro, talvez até que o ano passado, a verdade é que chegámos a um ponto de equilíbrio que consideramos bom para o Conselho, bem melhor do que não ter o orçamento aprovado, certamente. E, portanto, enquanto Presidente da Câmara Municipal, não há nada em específico que eu vos queira apresentar. O orçamento não é substancialmente diferente daquilo que apresentava nos princípios, é e tem, no ponto de introdutório e dentro do PPI e do PAM, alguns projetos novos que não tínhamos antes e que são, obviamente, propostas do Partido Social Democrata, a quem deixa, obviamente, também esse espaço para a intervenção. Vereador Ricardo, presumo. Obrigado. Eu diria que foi um mês intenso de negociações, algumas até horas bem tardias, com alguns momentos em que foi preciso realmente até apanhar ar e refrescar ideias, de maneira que fosse possível chegar a um ponto de equilíbrio. Nem sempre é fácil, mas revendo-nos na generalidade das suas palavras, entendemos também que este orçamento será melhor para Vendas Novas do que entrar no próximo ano com o orçamento que está em curso. Dito isto, dizer que o Orçamento Municipal é um documento estruturante e determinante para o futuro do Conselho e que, na nossa interpretação, ele tem dois vetores fundamentais. Um primeiro que tem a ver com as propostas que estão contidas no Orçamento, um segundo que tem a ver com a capacidade que quem o executa tem para as concretizar. E são públicas as nossas reservas relativamente à capacidade do Executivo em concretizar aquilo a que se propõe nos programas, portanto, isso reflete-se nas taxas de execução, mas ainda assim foi possível chegar a um entendimento relativamente às propostas. Portanto, e nesse sentido, viabilizar um orçamento que assegura, por um lado, a introdução de novos projetos e apoios sociais para 2024, que assegura novos projetos e investimentos comparticipados por fundos europeus, que é algo que para nós é muito importante que sejam aproveitados, e, em terceiro lugar, assegurar que não é por não existir um orçamento que o Executivo não tem condições para governar. Da longa negociação que realizámos nestas últimas semanas, destacamos a introdução de algumas propostas
em relação ao orçamento que foi rejeitado no dia 30 de novembro. Desde logo, a criação de um programa regional de incentivos à fixação de médicos. Portanto, a nossa proposta inicial era um programa local. Foi possível chegar aqui a uma solução de âmbito regional, que nos parece também ser uma solução equilibrada. A instalação de desfibriladores em edifícios municipais, o desenvolvimento de um plano estratégico para a promoção do envelhecimento ativo e digno e de combate ao idadismo, a requalificação de edifícios municipais, a requalificação do espaço do antigo Centro de Landeira, a reparação e substituição de parques infantis que não garantam condições de funcionamento. Havia alguns que estavam previstos, mas no caso da Landeira e da Praça Principal foi incluído agora. E a criação de um espólio sobre a história de vendas novas na Biblioteca Municipal. E estas questões mais, eu diria, práticas e projetos do dia-a-dia, acrescentámos um conjunto de condições políticas, que incluem, por exemplo, a planificação mais detalhada dos investimentos que vão ser realizados durante o próximo ano, como os loteamentos municipais, a estratégia local de habitação, os investimentos nas escolas ou as pavimentações, a clarificação das condições de gestão e de alterações do mapa de pessoal ao longo do ano 2024, o desenvolvimento de um plano motivacional para os recursos humanos do município e a definição de objetivos de redução dos prazos para análise e aprovação dos projetos de licenciamento no urbanismo. Obviamente que todos estes pontos se acrescentam àqueles que vinham do orçamento de 2023 e que não foram ainda executados e que transitam automaticamente para 2024 e que já constavam do orçamento da proposta base. Portanto, e aqui incluímos as pavimentações na segunda fase do loteamento da Afeiteira e da Rua de Santo António em Bombel, a implementação do plano de manutenção e conservação da rede viária que o Sr. Presidente acabou de citar aqui, a requalificação do centro tradicional, a construção de novos loteamentos municipais e o desenvolvimento de um estudo para um parque de estacionamento de veículos pesados. Dizer que estamos aqui por vendas novas e que decidiremos sempre por aquilo que entendemos melhor para a nossa terra, mesmo que isso nem sempre seja o mais consensual. Talvez até fosse, do ponto de vista político, mais fácil votar contra, mas para vendas novas entendemos que efetivamente é melhor este orçamento do que não ter nenhum. É um documento que não é do PSD e não será o PSD executá-lo. Mas reconhecemos que esta inclusão das nossas propostas vão ajudar a melhorar a qualidade de vida dos vendas novenses. E nesse sentido, e por entendermos que este documento serve melhor aos vendas novenses do que entrar em 2024 com o orçamento de 2023, vamos obviamente viabilizá-lo com a nossa abstenção. E dizer, por fim, que estando garantidas todas as condições técnicas e políticas, obviamente, Sr. Presidente, seremos exigentes e criteriosos relativamente ao papel do seu Executivo em garantir a estabilidade e a capacidade para o executar. Muito obrigado, vereador Ricardo. Não sei se o vereador Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a CDU tem uma proposta ao Sr. Presidente e se o PSD estiver de acordo também, uma vez que esta proposta de orçamento é conjunta, temos uma proposta de alteração na página 11, na última frase. E aquilo que propunha era que a última frase da página 11 pudesse ser retirada, ou então alterada, porque refere aqui na página 11 da proposta de orçamento, aqui apresentada, o seguinte: de destacar ainda que não foram apresentadas propostas decorrentes da reunião realizada no dia 16 de novembro de 2023 com os representantes da CDU. E a CDU propõe, como já disse, que esta frase seja retirada, se estiverem todos de acordo. Ou então que seja alterado o seu conteúdo para o seguinte: de destacar ainda que não introduzimos as propostas da CDU, apesar de muitas delas serem até votadas nos órgãos e aprovadas por unanimidade. Sr. Presidente, já tivemos a ocasião de explicar aqui, em reunião de Câmara, que foi com o PSD, com os vereadores Ricardo Videira e Luís Matias, que o Partido Socialista decidiu entregar a gestão de Coveres a uma empresa privada, sem que isso garanta hoje que haja um serviço ao fim de semana, conforme nos disseram que haveria. Criaram um regulamento, que supostamente seria uma alteração ao regulamento para a venda de lotes municipais para a habitação, mas afinal é um regulamento para a venda de terrenos, favorecendo interesses com os quais não concordamos, que fizeram alterações ao IMI, que no nosso entender também não favorece aqueles que achamos que deveriam favorecer, reduziram a derrama, entre outras medidas. E como também aqui já tive a ocasião de dizer, é no entender da CDU grave, e penso que todos concordarão,
que sejam aqui discutidas medidas, propostas da CDU e em outros órgãos sejam aprovadas e não sejam não só não concretizadas, como não sejam incluídas em orçamento. E exemplos destes não faltarão. Posso repetir, como a questão das casas do Exército, o telhado na Escola da Landeira, ou coisas tão simples quando aqui decidimos, sim senhora, vamos visitar o centro educativo, vamos almoçar ao centro educativo para comprovar que o serviço está a funcionar bem e depois não vamos, ou a primeira proposta da CDU e bandeira de campanha eleitoral, que era a valorização da democracia, quando aqui sugerimos que fosse numa reunião geral de trabalhadores apresentados os vereadores todos aos trabalhadores e nunca foi concretizada, ou a reabertura da Escola de Bombel, a discussão da reabertura da Escola de Bombel, que a CDU traz a proposta, todos concordam, mas afinal o Sr. Vice-Presidente acaba por dizer que são contra, embora votando a favor. Por isso, Sr. Presidente, remato dizendo que o mesmo que disse na reunião do dia 16, que é difícil à CDU apresentar ainda mais propostas, quando já temos propostas, quando algumas delas são votadas, aprovadas, algumas até por unanimidade e não são tidas em conta no orçamento, mas também uso das palavras do Sr. Presidente para dizer que esta proposta de orçamento até tem duas propostas da CDU. Segundo o Sr. Presidente, disse que é as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e a estratégia da sustentabilidade ambiental. Por isso, Sr. Presidente, não percebemos esta frase de destacar que a CDU não tem propostas. Não temos mais propostas do que aquelas que já apresentámos, porque se aquelas que já apresentámos não são incluídas, e respeitamos e percebemos isso, se a decisão, se o entendimento, a prática e o funcionamento foi e é ter um acordo com o Partido Social Democrata para a aprovação de um orçamento, respeitamos isso, achamos que esta frase deve ser retirada da ausência de propostas da CDU, porque a CDU tem as suas propostas e até as traz aqui para que a gente as possa discutir e para que fique claro quem é que concorda com elas e quem é que não concorda com elas. Por isso, a minha sugestão é que esta frase pudesse ser retirada do documento, se estivessem de acordo. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Eu permito-me uma intervenção já de resposta ao vereador Tiago. A frase que temos na introdução do orçamento é ipsis verbi verdade, o que não faz com que seja mentira o que o vereador Tiago está a dizer, de terem apresentado propostas no passado, umas que estão contempladas nos documentos, outras não, por opção política e por visões estratégicas diferentes. Ok? Portanto, são duas coisas diferentes. O que está no documento é que no decurso das reuniões do Estatuto de Direito do Estatuto da Oposição não foram apresentadas propostas deste ano, nomeadamente dia 16 de novembro, quando reunimos, e é isso que cá está. Não quer dizer que não tenho problema nenhum em completar. Retirar não, porque é factual. Aquilo que aqui está é factual e isto remete para o Estatuto de Direito da Oposição, que foi cumprido. E, portanto, não tenho problema nenhum em acrescentar que foram incluídas da CDU propostas apresentadas e votadas nos órgãos autárquicos. Algumas das propostas, isso posso pôr. Não, algumas, portanto, foram duas no caso, aquelas que nos pareceram mais importantes e alinhadas com aquilo que é a visão que este documento estratégico tem para o próximo ano. Agora, retirar o ponto não, porque ele é factualmente verdade. Portanto, não houve propostas deste ano na reunião. Não custa nada, portanto, acrescentar aqui este parágrafo que foram incluídas propostas apresentadas anteriormente nos órgãos pela CDU. Portanto, se concordar, não retirar, porque ele é verdade o que aqui está, mas acrescentar para que não fique como um vazio ou considerar, para que não se faça um ataque, porque não é isso que aqui está também. É factual. Vereador Tiago. Sim, Sr. Presidente, eu não só estou de acordo, como agradeço que seja então aí incluído que foram incluídas algumas, duas, no caso, das propostas da CDU, se fizer favor. Muito bem, então eu não penso que não há aqui grande oposição a esta proposta, portanto, sendo um acrescente de informação, de esclarecimento, estamos todos confortáveis com ela. Muito bem. Intervenções feitas e penso que estamos em condições de, então, aprovar este orçamento e submetê-lo à Assembleia Municipal. Sendo um documento estratégico, farei a votação como se desconhecida fosse a votação, embora saibamos como vai ser, mas, de qualquer das formas, há princípios que devem ser seguidos e, por isso, eu pergunto quem vota contra, o vereador Tiago, quem se abstém, os vereadores Ricardo e Luís, e quem vota a favor, os eleitos do Partido Socialista, e, portanto,
O orçamento e os documentos previsionais para 2024 estão aprovados em reunião de Câmara por maioria. Permitam-me uma palavra aqui de agradecimento e em jeito de declaração de voto para que possa ser formalmente aceite. Um agradecimento não só à disponibilidade de quem negociou e teve a capacidade de colocar o mais importante acima das questões partidárias e também, sem grandes margens para dúvidas, aos técnicos do município que este ano tiveram que fazer duas versões do mesmo, portanto, do orçamento, para que fosse possível também chegar ao final do ano com um orçamento. Há sempre aqui um trabalho que não é visto por muita gente, mas que é muito importante para conseguirmos ter o documento aprovado e, portanto, aqui uma palavra de valorização aos trabalhadores que nos acompanharam ao longo destes últimos 3 meses, porque foi quando iniciamos efetivamente os trabalhos orçamentais. Vereador Tiago, para a declaração de voto também. Obrigado, Sr. Presidente. É isso mesmo. Eu vou ler, mas depois envio o texto para facilitar também a concretização da ata. Muito se pode dizer sobre o Orçamento Municipal, mas o trabalho de propostas da CDU que não tem merecido concretização ou sequer colocação nos documentos em troca de uma opção por seguir outras políticas e orçamentos consecutivos com o PSD falam por si. A redução de receitas do IMI, que beneficia apenas alguns, a utilização das verbas de manutenção das escolas básicas e secundária em outras coisas que não manutenção, a entrega dos serviços de coveiro a uma prestação de serviço a valores muito elevados, o assumir despesas num julgado de paz que é intermunicipal e em que Vendas Novas fica com os encargos, ou a pretensão de uma loja do cidadão que não melhorará a resposta dos serviços públicos, mas sim reduzirá a trabalhadores, representam muitos milhares de euros que faltam na execução de medidas urgentes para a vida das pessoas e que são deveres da Câmara Municipal executar. Ainda assim, lá caíram no papel a estratégia de sustentabilidade ambiental, que muito valorizamos e esperemos, se um dia for concretizada, analise sobre os problemas como a passagem de veículos pesados no centro da cidade, nomeadamente matérias perigosas, os maus cheiros, os ruídos, as poluições luminosas, os necessários e obrigatórios avanços na reciclagem, na compostagem, entre outros. Também valorizamos que estejam orçamentadas as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, entre muitas outras medidas, na maioria de gestão corrente, que em orçamento são tidas em conta. Mas como vemos todos os dias, não só em orçamento, mas na vida do dia-a-dia, nas estradas degradadas a precisar de repavimentações, nas redes de águas a precisar de investimentos, PS e PSD juntam-se para outras prioridades que não são as das pessoas que vivem nesta terra. Vemos isso quando a CDU disse da importância do aproveitamento das casas vazias do Exército, a que todos abanaram que sim, mas trabalham para que não. Quando temos 6 milhões do PRR para utilizar em habitação e tanto por fazer, vemos isso na mais recente proposta da CDU da reabertura da escola primária em Bombel, a que votaram que sim, mas orçamentam que não e vão em 2024 colocar as crianças a estudar em contentores, no parque de estacionamento junto à estação ferroviária, que libertaria lugares do parque da Câmara Municipal ou na Estrada Nacional para quem vai ao banco, à farmácia, ao comércio, aos serviços da Câmara, a que se diz que sim, mas não se concretiza. No PDM, que o PSD se foste fora e disse em reunião abdicar da discussão, onde este plano estratégico territorial parece afinal não ser assim tão importante, e que a CDU incluía a proposta de aquisição de terrenos da antiga VN Automóveis como integrante do desenvolvimento do Conselho. Na requalificação do edifício da Câmara Municipal, todos os anos em candidatura, atrás de suposta candidatura, atualmente em obras a retalho, e exemplo que se alarga ao chover em zonas do mercado municipal e também na degradação de outros serviços públicos, como a rodoviária ou a biblioteca. A construção do telheiro na Escola da Landeira, também todos estamos de acordo, aprovamos, não custa uma fortuna, falta concretizar. E já agora o aprofundamento da discussão sobre as refeições às crianças daquela escola primária. O transporte escolar dos alunos do ensino secundário, uma exigência da CDU que passa a ser gratuito, ensino obrigatório, e que continuam os alunos do ensino secundário a pagar o transporte. Ao centro de convívio da Marconi e a necessidade de estar ao serviço da população, a estrada da Afeiteira e o perigo da inexistência de passeios e da ligação a Vendas Novas. Não faltam propostas da CDU, muitas delas votadas e aprovadas, falta sim neste orçamento que se torne capaz de dar resposta aos problemas de quem vive nesta terra e por isso a CDU é contra. Muito obrigado. Estamos então em condições de avançar. Regulamento Municipal de Apoio à Natalidade. A presente proposta para a Câmara Municipal de Vendas Novas aprova o Regulamento Municipal de Apoio à Natalidade, submetendo à apreciação da Assembleia Municipal. O Regulamento prevê apoiar as famílias do Conselho, contrariando o envelhecimento demográfico, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população, especialmente das crianças nos primeiros meses de vida.
Muito obrigado, Dr. Helder. De acordo com aquilo que era um compromisso que estava estabelecido, portanto, de haver até ao final deste ano um regulamento para termos eficácia externa também das medidas de apoio e incentivo à natalidade que já tínhamos aprovado para o universo Câmara Municipal e para os nossos trabalhadores, trazemos então uma proposta de regulamento que visa atribuir um valor pecuniário definido pela Câmara Municipal anualmente para, para os novos nascimentos que tivermos no nosso Conselho e, portanto, coloco-me à vossa consideração para algum esclarecimento que queiram ver aqui feito. Vereador Luís. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, este tema do apoio à natalidade é um tema importante para nós. Temos falado sobre ele em várias reuniões de Câmara. Foi também um ponto importante naquilo que foi a nossa negociação para a viabilização do orçamento do próximo ano, como já tinha sido também no passado para a viabilização do orçamento que vigorou este ano. Consideramos que a proposta que nos é trazida é mais um elemento que deve ser colocado numa estratégia, que deve ser alargada e planeada e que pode e deve ser cruzada com outras ações já desenvolvidas ou a desenvolver pelo Executivo. Sejam elas como, por exemplo, o IMI familiar que aprovámos, descontos na Escola Municipal de Natação em função do número de irmãos, entre várias outras medidas que podem ser tomadas para ter um estímulo e um incentivo àquilo que é a evolução demográfica. No entanto, dizer que esta proposta que nos é trazida consideramos ser também uma proposta equilibrada, porque permite um apoio naquilo que é uma despesa inicial das famílias, mas também promove e incentiva ao comércio local e, portanto, é algo que nos revemos e que consideramos importante. E, neste sentido, iremos acompanhar a proposta que nos é trazida pelo Executivo. Obrigado, vereador Luís. Pergunto se há mais alguém que queira usar a palavra. Vereador Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. A CDU, sobre este regulamento de apoio à natalidade, aquilo que temos a dizer é que, em primeiro lugar, o achamos demasiadamente burocrático. É muito burocrático quando os cidadãos se aperceberem que têm que perder um dia de trabalho para vir à Câmara candidatar-se ao apoio à natalidade, já desistir. Depois, dizer que no nosso entendimento também o problema da natalidade não se resolve com estes apoios pontuais, embora de alguma forma possam ser importantes, mas aquilo que é necessário no nosso entender é políticas públicas que garantam a estabilidade social, laboral das famílias, salários adequados, direito à habitação, serviços de saúde de qualidade, e isso este regulamento não resolverá. Ainda assim, como disse, há estes apoios pontuais em algumas circunstâncias são importantes, no entanto consideramos que este regulamento é de um nível burocrático tão elevado que levará a que muitos desistam de se candidatar só pela burocracia existente e pelo tempo que irá fazer perder quase um dia de trabalho para vir aos serviços fazer a candidatura. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Tiago. Em relação às intervenções que foram feitas, portanto, vereador Luís, portanto, nós temos vindo a dar passos de forma gradual e à medida do que nos é possível também, portanto, isto não começou agora, nós começámos com o projeto Nascer Cá há uns anos atrás e é simbólico e estamos a ter inclusive alguns problemas operacionais para manter árvores que, por exemplo, nos temporais foram arrancadas e agora nós conseguimos adquirir a mesma árvore, digamos assim, para as repor e, portanto, tudo isto tem que ser feito dentro daquilo que é possível para depois não comprometer a execução, como falávamos há pouco no orçamento, mas sim é a tentativa de alguma forma conciliar aqui um conjunto de efeitos positivos com um único programa, nomeadamente a questão do comércio local. Vereador Tiago, a questão da burocracia, portanto, aquilo que pedimos são basicamente os documentos de existência da criança e dos pais, do seu vínculo a vendas novas. Portanto, estamos a pedir aqui o formulário preenchido, o cartão de cidadão, portanto, do pai ou da mãe, o contribuinte, portanto, no caso é o mesmo, e o cartão de cidadão da criança, que é feito também no momento do nascimento, hoje em dia já é automático e é feito logo, bem como a composição do agregado, que é uma simples certidão da junta de freguesia, porque não é nada de muito burocrático, mas de qualquer das formas eu acredito que para o nosso serviço, quando elabora um processo destes que envolve a atribuição de valores, tenham que ser de alguma forma cumprir um conjunto de requisitos que envolvem documentação e portanto era isso que de alguma forma eu percebo que possa ser interpretado assim, mas parece-me que não é questão tão excessiva quanto isso, é a questão das custas, né? Portanto, com o processo, mas não estou a ver outra solução. Sei que para o nosso serviço também não foi fácil, mas tem que haver aqui um equilíbrio, portanto, e acho que ele está conseguido no regulamento. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Podia ser automático o procedimento.
a partir do momento que as crianças nascem, terem o acesso ao apoio e não exigir a candidatura, a deslocação a serviço, tratar dos documentos. Podia estar mais simplificado, de alguma forma. Muito obrigado. Ok, vou transmitir essa informação ao serviço, mas a Câmara Municipal não tem acesso à informação do nascimento. Portanto, nós já para nascer cá tivemos este problema, exige um formulário de preenchimento e de candidatura, porque nós não temos acesso à informação diretamente, não sabemos quando é que nasce, portanto, a criança, nem temos que ter. Portanto, tem que ser a pedido dos pais por esse motivo. Normalmente, quando fazem o teste do pezinho no centro de saúde, que é um procedimento de base, tem logo lá o formulário e está articulado com o centro de saúde. Muito bem, mas esclarecidas estas questões, eu pergunto se há votos contra. Penso que não. Abstenções? Também acho que não. Estamos todos de acordo. Está aprovado por unanimidade. Deve ser então enviado à Assembleia Municipal. Regulamento interno do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. Com efeitos 1 de outubro de 2022, nos termos da Lei 450 de 2018, 16 de agosto, e do Decreto-Lei 55 de 2020, 12 de agosto, o município de Vendas Novas assumiu as competências previstas na Portaria 103 de 2021, 17 de março, e na Portaria 105 de 2021, 17 de março. A Portaria regula o disposto nas linhas A e E do número 1 do artigo 3º e do artigo 10º do Decreto-Lei 55 de 2020, nomeadamente os termos de operacionalização da transferência de competências em matéria de serviço de atendimento e de acompanhamento social de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade e exclusão social para as câmaras municipais. À data da assunção das competências supermencionadas, foi estabelecido um acordo de colaboração com a Santa Casa de Misericórdia de Vendas Novas para o desenvolvimento desta resposta, atividade que a entidade já dinamizava há alguns anos. Fim deste acordo, a 31 de dezembro de 2023, urge submeter à apreciação dos órgãos autárquicos o regulamento de dar corpo à atividade do Serviço de Apoio de Atendimento e Acompanhamento Social de Vendas Novas. Ora, muito obrigado, Dr. Helder. Em relação a esta matéria, portanto, como eu penso que está bem explicado no enquadramento, no decurso da realização da competência e da assunção portanto, pela Câmara Municipal desta competência, urge regular o funcionamento e aplicação portanto, da legislação em vigor aos procedimentos internos da Câmara Municipal. Daí a proposta do Serviço de Aprovação não só do regulamento interno, e se me permitirem também, porque tem que ter um regulamento próprio, o fundo de maneio que é usado para as situações de emergência também. A diferença de virem em separado é simples. Um é competência unicamente da Câmara, a aprovação do regulamento de fundo de maneio, o regulamento interno do serviço, esse tem que ir à Assembleia Municipal e, portanto, é a única diferença, é o que faz com que os pontos estejam aqui em separado, mas é basicamente um normativo de funcionamento. Pergunto também aqui se há alguma questão. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. O artigo 12º refere sobre instalações e refere que o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social dispõe de instalações e espaços adequados. A minha questão é em que espaço é que decorre este atendimento. Muito obrigado, vereador Tiago. Até conseguirmos fazer a transferência para o antigo quartel, portanto, até chegarmos ao acordo, portanto, fazer o protocolo com os bombeiros e passarmos a fazer as obras e passarmos para o quartel, ele é feito no Serviço de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal, tem uma sala própria para atendimento com portanto, a questão da insubordinação garantida e, portanto, será no Serviço de Desenvolvimento Social que vai ser feito. Sr. Vereador. Obrigado, Sr. Presidente. A CDU entende que aquele espaço não é o mais adequado para este serviço. Também já percebemos que os senhores também concordam com isso e que estão a fazer as diligências para encontrar um espaço mais adequado, mas é importante para nós referir que aquele espaço não é o mais adequado para isso e depois referir também que fomos contrários a que a Câmara Municipal recebesse esta competência e continuamos a ser por vários motivos que já aqui tivemos a ocasião de discutir. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Então, assim, votos contra do CDU. Presumo que em relação aos dois pontos há diferença de votação. Ok, então votamos 1 a 1. Aprovado por maioria o regulamento interno com o voto contra do vereador Tiago. Em relação ao fundo de maneio, com votos favoráveis de todos os eleitos e, portanto, por unanimidade. Proposta de acordo de colaboração entre o município e a Associação para a Educação, Cultura e Formação, Colégio Lara Vicunha, para o ano letivo 2023-2024.
Reconhecer o município a necessidade de apoiar os estabelecimentos de ensino face às crescentes exigências e necessidades e tendo em conta a relação de parceria e proximidade, propõe-se o presente acordo de colaboração entre o Colégio Laura Vicunha, a Associação para a Educação, Cultura e Formação e o município de Vendas Novas para o ano letivo 2023-2024. Muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, à última reunião vieram os acordos com o agrupamento e com a Associação Profissional Dom Carlos I. Faltava o do Colégio que estava em validação nos órgãos da instituição e, portanto, propomos que se mantenha aquilo que é um acordo que temos há muitos anos com o Colégio Laura Vicunha para o apoio ao funcionamento. Pergunto se há aqui também alguma questão que queiram ver esclarecida. Não havendo perguntas, há votos contra, abstenções. Está aprovado por unanimidade. Expediente. 23ª alteração ao orçamento da despesa do ano 2023. Presente para ratificação da Câmara Municipal o despacho do Presidente de 18 de dezembro de 2023, que passa a impossibilidade da Câmara Municipal de reunir em puto do abrigo do disposto no número 3 do artigo 35º do regime jurídico das autarquias locais, aprovou a 23ª alteração ao orçamento do ano 2023, 20ª alteração permutativa. A alteração comporta alterações de 1.200 euros nas despesas correntes. Muito obrigado, Dr. Helder. Se me permitirem, abordo as duas alterações que temos. Esta é para ratificar e tem a ver com este pequeno acerto na questão dos recursos humanos. A outra não, portanto é para votação e pergunto se há aqui alguma questão em relação a alguma das duas. Do Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. É para referir que em relação à 23ª, a CDU votará a favor e à 24ª abster-se-á. Tem a ver com o facto de uma ser a gestão corrente de salários, a outra já intervir com decisões políticas. Obrigado. Muito bem. Então penso... é verdade. Se me permitirem, dê-me só o espaço de vereadores do PSD. Tínhamos falado antes da reunião de Câmara, mas para que fique claro aqui também durante a reunião, vamos acrescentar aqueles 1.500 euros do apoio que temos um ponto a seguir e que não tinha cobertura orçamental. Vai ser inserido então nesta alteração e, portanto, ela é aprovada por maioria com esta questão da alteração aqui proposta em reunião. E comumente acordada com todos. Portanto, estão as duas aprovadas por maioria, com a abstenção dos eleitos do PSD, com o voto favorável na primeira do Tiago e com a abstenção na segunda. Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de um assistente operacional na atividade mecânica. Presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artigos 30 e 33 da Lei Geral do Trabalho e Funções Públicas, aprovada pela Lei 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, e nos artigos 4º e 9 do Decreto-Lei nº 209/2009, 3 de setembro, aprove. 1. A abertura de procedimento concursal destinado ao preenchimento do posto de trabalho na carreira e categoria de assistente operacional para a atividade mecânica para o setor de logística e manutenção da divisão operacional, através de contrato de trabalho por tempo indeterminado. 2. Que, atendendo ao princípio da economia processual e financeira, sejam admitidos no presente procedimento candidatos com e sem vínculo de emprego público. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto em relação a esta proposta de abertura de procedimento se alguém quer colocar alguma questão. Não havendo, penso que é consensual, sendo uma aprovada, portanto, penso que está aprovada por unanimidade. Se me permitirem, trato também já a próxima, que é também processo de recursos humanos e que tem a ver com a consolidação de uma mobilidade que já tinha sido autorizada e, portanto, de uma trabalhadora que veio do município do Seixal e que está na fase em que tem que a Câmara Municipal aprovar a sua consolidação. Teve parecer, portanto, favorável do serviço de origem, portanto, coloco também aqui à consideração, penso que estamos todos de acordo também com esta consolidação, está também aprovada por unanimidade. Proposta de atribuição de suplemento de necessidade e insalubridade. Presente proposta do Presidente para que a Câmara Municipal abrigue o disposto no Decreto-Lei 93/2019 de novembro e do número 6 do artigo 159 da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas, reconheça a nível alto de penosidade e insalubridade, merecedor de atribuição de suplemento de penosidade e insalubridade a todos os assistentes operacionais que exerçam as funções escritas no artigo 24º da Lei 75/2020, de 31 de dezembro, e de acordo com a avaliação de risco em anexo e com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023, o qual deve ser abonado em tantos dias quanto aqueles que efetivamente foram prestados pelos trabalhadores em sujeição às condições anteriormente mencionadas, convalidando assim o processamento deste suplemento desde janeiro de 2023. Ora, muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, eu penso que perceberam aqui a questão procedimental que não assumimos
portanto, em janeiro do ano corrente, e que vamos ter que assumir já no próximo ano também em janeiro, a lei obriga um despacho, uma determinação do órgão executivo que nos permite aplicar, portanto, ao longo do ano, o suplemento de penosidade e insalubridade. É apenas uma questão processual, mas que, para que fique claro e não termine o ano sem que a Câmara Municipal se pronuncie em deliberação própria, portanto, entendemos fazê-lo agora, em final de ano, porque mais vale fazê-lo agora do que passar para o ano 2024 a deliberação, sendo que, e para mim o mais importante, estão salvaguardados todos os pagamentos desde dia 1 de janeiro, como é devido por lei. Portanto, é apenas uma questão procedimental. Em janeiro teremos uma deliberação a aplicar já para o ano de 2024 e daí para a frente sempre, portanto, fará parte das nossas aprovações automáticas que temos que fazer todos os anos, portanto, daqui para a frente, para poder aplicar o suplemento. Pergunto se há aqui alguma questão. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, penso que também no mapa de pessoal terá que haver alguma referência a esta matéria do suplemento, uma vez que no decreto-lei, no caso é o 93 de 2021, refere que se identifica anualmente e justifica no mapa de pessoal os postos de trabalho da carreira geral, da assistente operacional, cuja caracterização implica o exercício de funções de condições de penosidade e insalubridade. Fica a chamada de atenção apenas para que possam, de alguma forma, ver essa necessidade. Muito bem. Então depois será analisado tecnicamente e, se for esse o caso, será incluído então. Pergunto se estamos de acordo com esta proposta. Está então aprovada por unanimidade. Empreitada de requalificação urbana da Avenida Marçal Craveiro Lopes, conta final provisória. Na reunião de 30 de novembro de 2023 foi aprovada a reunião de Câmara a recepção provisória da empreitada de requalificação urbana da Avenida Marçal Craveiro Lopes. A fiscalização da empreitada realizou a revisão de preços provisórios nos termos estabelecidos no Decreto-Lei 6/2004, de 6 de janeiro, conjugado com o Código dos Contratos Públicos. O valor total apurado para a revisão provisória é de 77.254,91 €, acrescido de IVA. Foi também preparada a conta final provisória e o relatório final provisório da empreitada. A conta final da empreitada será elaborada quando da revisão de preços ordinária. Ora, muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, temos a conta final provisória da empreitada da Craveiro Lopes, portanto, com o valor que é devido para revisão provisória dos preços. Depois haverá acertos, obviamente, na conta final. Portanto, isto decorre daquilo que são os procedimentos legais em vigor. Pergunto se há aqui alguma questão em relação a esta matéria. Penso que estamos todos de acordo com a aprovação desta conta final, como é habitual. Desta conta provisória, peço desculpa. Como é habitual, está então aprovado por unanimidade. Empreitada de requalificação urbana da Avenida Marçal Craveiro Lopes e zonas adjacentes, minuto de contrato adicional. Com a aprovação dos erros ou omissões de trabalhos complementares e trabalhos a menos da empreitada de requalificação urbana da Avenida Marçal Craveiro Lopes e zonas adjacentes, submete-se à aprovação da Câmara Municipal a minuto de contrato adicional número 1 ao contrato de 70 de 2022. Como gestora do referido contrato foi nomeada por eleição da Câmara Municipal 22 de abril de 2022 a técnica superior arquiteta paisagista Dora Dias, propondo a divisão operacional a sua substituição pela engenheira Cláudia Polónia. Muito obrigado, Dr. Helder. Portanto, temos, depois da deliberação na última reunião de Câmara da aceitação de trabalhos a mais e a menos, portanto, e que aprovámos, é necessário aprovar então a minuta do acordo a assinar com a empresa, com esta menção da substituição da gestora de contrato, que teve que ser ao longo do contrato substituída por ausência da técnica que era responsável pelo processo e, assim sendo, faz sentido que neste momento se mantenha a engenheira Cláudia Polónia, que acompanhou toda a empreitada. Pergunto se há também aqui alguma questão em relação à minuta. Não havendo, pergunto se há votos contra, abstenções. Vereador Tiago, abstenção. Está aprovado então por maioria. Empreitada de requalificação urbana da Avenida Marçal Craveiro Lopes e zonas adjacentes, revisão de preços provisório número 2. Na reunião de Câmara 30 de novembro de 2023 foi aprovada a revisão de preços provisório de trabalhos num valor total de 20.674,58 €, acrescidos de IVA. Entretanto, foram publicados novos índices parciais para efeito de revisão de preço e elaboração de novo laudo. A fiscalização da empreitada atualizou o valor total da revisão de preços provisória nos termos estabelecidos no Decreto-Lei 6/2024, 6 de janeiro, conjugado com o Código dos Contratos Públicos. O valor total apurado para a revisão provisória de preços é de 23.506,76 €, acrescido de IVA. Assim, o diferencial de revisão de preços face ao valor indicado inicialmente é de 2.832,18 €, acrescidos de IVA.
Ora, temos aqui basicamente um acerto de fim de ano na revisão provisória de preços, portanto é número 2. No caso, estamos a falar de 2.832 euros acrescidos de IVA. Pergunto também aqui se há alguma questão em relação a este procedimento. Também com voto favorável pela pessoa de todos. Com a abstenção do vereador Tiago. Muito bem. Já. Apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António para a requalificação da Igreja de Santo António. A Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António apresentou um pedido de apoio para a requalificação da Igreja de Santo António, nomeadamente construção de guardamento interior, pintura interior e exterior, incluindo capelas mortuárias que se encontram ao serviço e disponibilidade da população. O projeto de requalificação da Igreja custará entre 30.000 e 35.000 euros, dispõe da Fábrica da Igreja Paroquial de fundos no valor de 12.000 euros, recolhidos em período anterior à pandemia Covid. A Câmara Municipal, acolhendo o pedido de apoio formulado, apresenta uma proposta para a adição do apoio à entidade referida no valor de 15.000 euros para a referida requalificação do edifício da Igreja de Santo António. O pagamento do referido apoio deve ser efetuado até ao final do corrente ano, devendo os comparativos de despesa ser apresentados até final de 2024 pela Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António. Existe dotação disponível para o referido apoio na classificação económica 02, 08, 07, 01, instituições sem fins lucrativos. Ora, muito obrigado, doutor. Só aqui um enquadramento rápido. Antes da pandemia, tínhamos já nos tinha sido requerido, entre um mandato até pela Comissão Fabriqueira da Fábrica, pela Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António, tinha sido pedido já um apoio para a necessidade da pintura e de obras de melhoria na Igreja e sabemos que foi criada uma comissão mesmo, portanto, de voluntários ligados à Igreja para, de alguma forma, realizar iniciativas para anilhar algum dinheiro para este fim. A Câmara, na altura, disse que, sim senhor, que quando tivéssemos valor, que contariam, como sempre se contou em Vendas Novas, com o apoio do município, e entramos em fase pandémica e o processo parou. É agora a intenção, então, da Fábrica da Igreja de Santo António voltar a reativar o processo e avançar com os procedimentos de conclusão da Igreja, porque lhe falta, de facto, o guarda-vento de entrada e a pintura de toda a Igreja, portanto, com este destaque que fazemos aqui ao facto de a capela mortuária do nosso Conselho estar localizada naquela Igreja e, portanto, de acharmos que se não houvesse mais nenhum motivo que não fosse de apoio à comunidade, haveria sempre este de obrigação quase por prestar um serviço que é portanto, responsabilidade pública. E, nesse sentido, propomos a atribuição de 15.000 euros, sendo que há também um compromisso da Diocese de dar o resto da verba e, portanto, desta forma é possível, entre todos, cada um dando um bocadinho, concluir a Igreja e pintá-la para ter um aspecto melhor. Pergunto aqui também se há alguma questão em relação a esta matéria. Penso que estamos todos de acordo com a atribuição do apoio. Portanto, aprovado então por unanimidade. Estrela Futebol Clube, pedidos de apoio extraordinários. Considerando que o Estrela Futebol Clube fez chegar à Câmara Municipal 2 pedidos para apoio extraordinários. Um pedido de apoio para a publicidade do município de Vendas Novas nos equipamentos da equipa de futebol sénior e um pedido de apoio financeiro para ajudar a reparar o campo de jogos de paintball, o qual sofreu vários danos a quando do temporal que ocorreu no mês de outubro do corrente ano. Ambas as situações foram avaliadas e analisadas internamente pelo respectivo tutor, concluído se justificava dar resposta positiva a ambas as solicitações. Assim, tendo em conta os apoios já atribuídos a outros clubes do presente ano relacionados com equipamentos esportivos para os atletas, propõe-se o apoio extraordinário de 500 euros para este fim e o apoio extraordinário de 1.000 euros para a reparação do campo de jogos de paintball. Este apoio foi condicionado à prévia aprovação da alteração ao orçamento municipal para dotar o mesmo de verba necessária para o efeito. Muito obrigado a todos. Pergunto se alguém quer algum tipo de informação em relação a este ponto, de apoio extraordinário do Estrela Futebol Clube. Vereador Ricardo. Obrigado, Sr. Presidente. Uma intervenção relativamente a este tipo de apoios, como fazemos habitualmente, sempre que vêm pedidos de apoio extraordinários. Eu diria que no documento que nos é trazido hoje existem dois tipos de enquadramento, dois tipos de apoios distintos. Um primeiro, que realmente faz sentido ser um apoio extraordinário, que tem a ver com reparações por motivo de intempérie, portanto, e isso sim é um apoio extraordinário, que não era previsível no início do ano que houvesse necessidade de acontecer. E existe um outro apoio que tem a ver com a aquisição de equipamentos para a prática desportiva, por aquilo que percebemos, ou pelo menos para camisolas, que, na nossa interpretação, tem que ser aprovado, porque houve o precedente aberto ao longo do ano 2022, portanto, nós não iremos fugir a essa responsabilidade, para tratar da mesma forma todos os que pediram este tipo de apoios, mas o facto é que, como temos dito,
ao longo deste ano, este tipo de apoios podem ser uma perversão dos princípios que são estabelecidos nos apoios regulares à atividade. Portanto, no início do ano é feito um apoio transversal a todas as coletividades e depois, ao longo do ano, algumas pedem apoios extraordinários, outras não pedem e desequilibra-se aquilo que deveria ser um equilíbrio estabelecido pelos serviços do município. E, nesse sentido, deixar aqui este repto para que o procedimento seja revisto. Já existe esse compromisso da parte do Sr. Presidente em reuniões anteriores, mas realmente aquilo que gostaríamos era de vê-lo concretizado. Portanto, temos duas situações diferentes. Nós não somos contra os apoios extraordinários, somos contra os apoios extraordinários que poderiam ter sido previstos nos apoios regulares. O apoio específico aqui, neste caso, para as reparações por motivo de intempérie, faz todo o sentido de ser extraordinário. Muito obrigado, vereador Ricardo. Só então uma nota, já havia sido assumido por mim, inclusive em anteriores reuniões de Câmara, que este assunto estava a ser estudado e, no decurso da negociação do orçamento e na apresentação até na Landeira, eu tinha feito já a menção ao facto de, ao invés dos 10% de aumento para o associativismo que estavam previstos, nós prevermos 15% no próximo ano, e que está no orçamento que foi agora aprovado, já a contar com isto. Porquê? Porque o esclarecimento técnico-jurídico foi claro. Portanto, o apoio para as camisolas ou para comprar material desportivo está incluído naquilo que é o apoio regular que a Câmara Municipal dá. Encerramos o mês de dezembro com um apoio para esse fim, com a clareza necessária, dizendo que no próximo ano não haverá apoios extraordinários para este fim, uma vez que o regulamento de apoio ao associativismo já prevê isto como um funcionamento regular e que houve esse esclarecimento de um ponto de vista técnico e jurídico e, portanto, houve inclusive a sensatez de aumentar mais 5% dos apoios globais ao associativismo para não haver apoios extraordinários ao longo do ano e, nesse sentido, penso que estamos todos de acordo em relação a esta matéria e encerramos aqui um funcionamento anual que podemos dizer que não foi o melhor, mas que de alguma forma deixou todos com o mesmo acesso ao sol, porque ele quando nasce tem que ser para todos e, portanto, não penalizamos ninguém, todos os que pediram tiveram e agora daqui para a frente será igual também, todos os que pedirem não vão ter porque é claro para todos que não é um apoio extraordinário. Em relação às intempéries e esse tipo de situações, essas são mesmo aquelas que o nosso regulamento não prevê, nem ninguém prevê e, portanto, estamos todos confortáveis com a atribuição. De qualquer das formas, eu penso que estamos todos de acordo com a atribuição deste apoio ao Estrela Futebol Clube. Está então aprovado por unanimidade. Isenção de taxa de ocupação do espaço público e atribuição de montante à Associação de Dores Benévolos de Sangue Vendas Novas. A Humana Portugal é uma associação não governamental sem fins lucrativos, desde a sua criação em 1998, promove a reutilização e recuperação de têxtil usado com o objetivo de apoiar projetos de cooperação para o desenvolvimento noutros países, nomeadamente Moçambique e Guiné-Bissau. Em Vendas Novas, a Humana Portugal marca presença há alguns anos, existindo atualmente 7 contentores de recolha, cujo relatório do último ano indica uma média mensal de 1.543,32 kg recolhidos. À semelhança do ocorrido no passado, propõe-se que a Câmara Municipal isente a entidade da taxa de ocupação do espaço público e que o referido valor reverta a favor da Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Vendas Novas, dada a especificidade e importância do trabalho que esta entidade desenvolve. Muito bem, só para enquadrar também, porque isto já vem de mandatos anteriores, como perceberam na informação, em 2018 nós fizemos um acordo com esta associação que está no nosso Conselho já há muitos anos, a fazer a recolha dos têxteis, que basicamente podem ser ainda valorizados e entregues a comunidades mais desfavorecidas e, de alguma forma, chegámos a um entendimento que nos garantiu o quê? Que a associação pagaria, portanto, a ocupação do espaço público em donativo, portanto, a outra instituição. Desta forma, portanto, salvaguardaríamos dois trabalhos. Primeiro, que não havia nenhuma entidade externa ao nosso Conselho a beneficiar de coisas que os de cá têm que pagar, não é? E, portanto, que de alguma forma isso não gerava aqui nenhuma dispersão face àquilo que é a relação que nós temos com as entidades locais, mas que também não se deixa de fazer um serviço que consideramos importante de um ponto de vista ambiental, que é a valorização daquilo que para nós poderá não ter valor, mas que ainda pode ser valorizado e reutilizado, e isso é importante para nós. Nesse sentido, aquilo que propomos aqui e que não fizemos também, que devíamos ter feito, é que a isenção devia ter sido anualmente decidida. E, portanto, não tendo sido, propomos que se decida agora, portanto, atribuir este apoio de 2019 a 2023. Salvaguardo também que há uma correção a fazer na informação, porque são 5 anos e não 4, e, portanto, o valor global está incorreto. Portanto, não são 1.967, são 2.458, mas o que estamos a aprovar nem sequer é este valor, é o valor anual. E, portanto, aquilo que temos hoje como proposta é a isenção da taxa de ocupação do espaço público com o valor anual de
deixem-me só não falhar, 491,76. E é isso que propomos. Vereador Tiago. Obrigado, Sr. Presidente. Para clarificar, desde 2017 que a Associação não paga as taxas aos dadores de sangue. E com esta deliberação garantimos que desde 2017 até hoje... peço desculpa. Sim, peço desculpa. Desde 2019 até hoje, os pagamentos em falta serão feitos. Obrigado. Basicamente, a nossa isenção está na base da atribuição depois do apoio e, portanto, não tendo a Câmara Municipal decidido a isenção, não houve esse pagamento. Portanto, o que estamos a fazer aqui é dizer a uma instituição que vai dar aos dadores de penal de sangue um valor de 2.458 euros, relativo aos 5 anos. Estamos de acordo com esta proposta? Vereador Tiago? Peço desculpa, Sr. Presidente, só mais uma dúvida. E fica garantido que a Associação cumpre o pagamento aos bombeiros. Se não peço desculpa, aos dadores de sangue, se não a isenção deixa de... Ok. Sim, fica. Aliás, isto só se efetiva com o pagamento. E, portanto, não temos histórico de incumprimento. Não houve estes anos porque não houve deliberação da Câmara a isentar. Ok? Também de forma clara. Só falhava uma vez. Então está aprovada a proposta por unanimidade. Temos então depois duas licenças de ruído. Pergunto se estamos de acordo, como é habitual, a aprovação. Estão aprovadas por unanimidade então. Pedido de isenção de pagamento de taxas urbanísticas. Foi requerida a isenção do pagamento de taxas urbanísticas, de acordo com o previsto na linha D do número 1 do artigo 9 do Regulamento de Taxas Urbanísticas do município de Vendas Novas. A requerente fez prova com documento válido de incapacidade que possui, pelo que se enquadra no regulamento referido. Em reunião de Câmara de 26 de 2 de 2021, foi aprovada a isenção de taxas urbanísticas frente à emissão de alvará de licença de construção no valor de 207,61 €. Em relação a esta isenção total ou parcial das taxas, vamos ter que tomar uma decisão e, portanto, eu, atendendo ao valor que é, arriscava-me a dizer que poderá ser a isenção total, ainda sobretudo por ser decorrente de um processo de incapacidade que está comprovada. E, portanto, pergunto aqui a vossa opinião. Portanto, a proposta vem aberta à Câmara Municipal. Vereador Tiago. Sr. Presidente, uma primeira questão é que o regulamento este regulamento das taxas urbanísticas não está disponível na página da Câmara Municipal, salvo erro. Ou pelo menos eu não consegui encontrar. Pronto, também poderei ter sido eu que não consegui encontrar, mas gostava exato. Gostava de ter consultado. Em relação à proposta. Em relação à proposta, de acordo que a isenção seja total. Ok. Vereador Ricardo. Nós não temos muito enquadramento sobre este tema, portanto nós estamos aqui a confiar um pouco no juízo de quem nos faz esta proposta de deliberação. Portanto, tratando-se deste montante, havendo uma situação de incapacidade ou de fragilidade de quem requer, não nos iremos opor. Mais uma vez, aquilo que dizemos é que temos que ter cuidado com este tipo de procedimentos para que, em situações futuras, tomemos o mesmo tipo de decisão para situações análogas. Só isso. Eu penso que já no passado foram tomadas. Portanto, e foi também, julgo eu, a isenção total que foi alvo da decisão, até porque são valores, de facto, quase simbólicos, não é? Muito bem, então está aprovada, penso eu, por unanimidade esta proposta, devendo ser devolvida então à requerente 138,81 € já pagos indevidamente. Reuniões ordinárias da Câmara Municipal a realizar no ano 2024, presente para conhecimento o edital 2472/2023, com a calendarização das reuniões ordinárias da Câmara Municipal a realizar no ano 2024, conforme a calendarização definida pela Câmara Municipal ao abrigo do disposto no artigo 40 da Lei 75/2013, de 12 de setembro. De acordo com as obrigações legais, propõe-se aqui uma calendarização já para o próximo ano, mantendo-se o dia semanal da reunião e a periodicidade quinzenal para as reuniões. Portanto, eu pergunto se, de alguma forma, isto está de acordo com aquilo que nós todos concordámos no passado e, portanto, não haverá aqui grandes situações.
Ok, então a Câmara tomou conhecimento do meu despacho, mas estava disponível para alterar se fosse caso disso. Resumo diário de tesouraria. Apresenta o resumo diário de tesouraria referente ao dia 21 de dezembro de 2023, cujo saldo é de 2.682.792,25 €, correspondendo 2.354.477,22 € de dotações orçamentais e 328.315,03 € de dotações não orçamentais. Muito obrigado. Pergunto se há alguma questão em relação ao resumo diário de tesouraria. Não havendo, a Câmara tomou conhecimento. Passamos para as obras e licenciamentos. Temos 2 processos instruídos e com os devidos pareceres técnicos. Pergunto se há alguma questão que seja necessário resolver. Não havendo, penso que estamos de acordo em aprová-los como é habitual com os devidos pareceres. Não há público presente e, portanto, estamos em condições de passar então à leitura da nossa minuta. Aos 26 dias do mês de dezembro do ano 2023, na sala de sessões, edifício do Espaço do Conselho da Cidade de Vendas Novas, reuniu a Câmara Municipal, tentado presente todos os seus membros. Presidente Luís Dias, vereadores Ricardo Videira, Susana Gonçalves, Tiago Aldeias e Luís Matias. Pelo Sr. Presidente foi declarada aberta a reunião quando eram 9h30. No período antes da ordem do dia, usaram da palavra todos os membros presentes. Proposta de demonstrações provisionais para 2024. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com voto contra do vereador Tiago Aldeias, que apresenta a declaração de voto, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias e com votos a favor da vereadora Susana Gonçalves e do Presidente Luís Dias, que apresentou a declaração de voto, aprovar a proposta de demonstrações provisionais do município de Vendas Novas para 2024, submetendo a mesma à apreciação e votação da Assembleia Municipal. Regulamento Municipal de Apoio à Natalidade. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento Municipal de Apoio à Natalidade, submetendo a mesma à apreciação e votação da Assembleia Municipal. Regulamento Interno de Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social de Vendas Novas. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com voto contra do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias, Susana Gonçalves e do Presidente Luís Dias, aprovar o Regulamento Interno de Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social de Vendas Novas, submetendo a mesma à apreciação e votação da Assembleia Municipal. Regulamento do Fundo de Maneio do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento do Fundo de Maneio do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social. Proposta de acordo de colaboração com a Associação para a Educação, Cultura e Formação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a proposta de acordo de colaboração com a Associação para a Educação, Cultura e Formação para o ano letivo 2023-2024. Expediente. 23ª alteração ao orçamento. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira e Luís Matias e com votos a favor dos vereadores Tiago Aldeias, Susana Gonçalves e do Presidente Luís Dias, ratificar o despacho do Presidente de 18 de dezembro de 2023, que aprovou a 23ª alteração ao orçamento do ano 2023, 20ª alteração permutativa. 24ª alteração ao orçamento. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com abstenções dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Tiago Aldeias e com votos a favor da vereadora Susana Gonçalves e do Presidente Luís Dias, aprovar a 24ª alteração ao orçamento do ano 2023, 21ª alteração permutativa, incluindo o reforço da classificação 02040701 da atividade da A33 2022, no montante de 1.500 €, por contrapartida da classificação 0202022599 da atividade A1 2023. Proposta de abertura de procedimento concursal. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar 1. A abertura de procedimento concursal destinada ao preenchimento de um posto de trabalho na carreira de categoria de assistente operacional para a atividade mecânica para o setor de logística e manutenção da divisão operacional, através de contrato de trabalho por tempo indeterminado. 2. Que, atendendo ao princípio da economia processual e financeira, sejam admitidos no presente procedimento candidatos com e sem vínculo de emprego público. Consolidação de mobilidade. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a consolidação de mobilidade na categoria entre órgãos da trabalhadora Angélica Lucinda da Silva Mendes, sendo posicionada na primeira posição remuneratória da respectiva categoria, a que corresponde ao nível 5 da tabela remuneratória única. Proposta de atribuição de suplemento de penosidade e insalubridade. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade reconhecer nível alto de penosidade e insalubridade, merecedor da atribuição de suplemento de penosidade e insalubridade a todos os assistentes operacionais que exerçam as funções descritas no artigo 24 da Lei 75b de 2020, 31 de dezembro, e de acordo com a avaliação de risco, em anexo, e com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023, o qual deve ser abonado em tantos dias quanto aqueles que efetivamente forem prestados pelos trabalhadores em sujeição às condições anteriormente mencionadas, convalidando-se o processamento deste suplemento desde janeiro de 2023. Empreitada de requalificação urbana da Avenida Marechal Carneiro Lopes, conta final provisória, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a revisão provisória de preços face aos níveis disponíveis no momento, no valor total de 77.254,91 €, acrescidos de IVA, a conta final provisória e o relatório final provisório da empreitada de requalificação urbana da Avenida Marechal Carneiro Lopes. Empreitada de requalificação urbana da Avenida Marechal Carneiro Lopes, zonas adjacentes. A Câmara Municipal deliberou por maioria, com a abstenção da vereadora Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias e Susana Gonçalves e do Presidente Luís Dias,
Relativamente à empreitada de qualificação urbana da Avenida Marechal Craveiro Lopes e zonas adjacentes, aprovar a minuta de contrato adicional número 1 ao contrato 70/2022 e aprovar a nomeação da engenheira Cláudia Polónia como gestora do contrato em substituição da arquiteta paisagista Dora Dias. Empreitada de qualificação urbana da Avenida Marechal Craveiro Lopes e zonas adjacentes, revisão de preços provisória número 2. A Câmara Municipal liberou por maioria, com abstenções do vereador Tiago Aldeias e com votos a favor dos vereadores Ricardo Videira, Luís Matias, Susana Gonçalves e do presidente Luís Dias, relativamente à empreitada de qualificação urbana da Avenida Marechal Craveiro Lopes e zonas adjacentes, aprovar a revisão de provisória de preços face aos níveis disponíveis no momento, no valor total de 23.506,76 €, acrescido de IVA, constituído um acréscimo de 2.832,18 €, acrescido de IVA face ao valor anterior. Apoio à fábrica da Igreja Paroquial Santo António. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do apoio financeiro extraordinário à fábrica da Igreja Paroquial Santo António no valor de 15.000 € para a requalificação do edifício da Igreja de Santo António, o qual vai ser pago até ao final de 2023. Estrela Futebol Clube, pedidos de apoio. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a atribuição ao Estrela Futebol Clube de um apoio extraordinário de 500 € para equipamentos esportivos para os atletas e de um apoio extraordinário de 1.000 € para a reparação do campo de jogos de paintball. Isenção de taxas de ocupação do espaço público. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a isenção de pagamento da taxa de ocupação do espaço público à Associação Humana Portugal, frente aos anos 2019 e 2023, no montante anual de 491,76 €, devendo a referida Associação atribuir um apoio neste montante à Associação de Dadores Benévolos de Sangue de Vendas Novas. Pedido de isenção de taxas de licença especial de ruído, Casa do Benfica de Vendas Novas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade isentar a Casa do Benfica de Vendas Novas do pagamento da taxa de 34,31 € para a licença especial de ruído referente ao evento a realizar no dia 31 de dezembro. Pedido de isenção de taxas de licença especial de ruído, Clube Ferroviário de Vendas Novas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade ratificar o despacho do Vice-Presidente de 12 de dezembro de 2023, através do qual isentou o Clube Ferroviário de Vendas Novas do pagamento da taxa de 34,31 € para a licença especial de ruído referente ao evento realizado nos dias 15 e 16 de dezembro de 2023. Pedido de isenção de taxas urbanísticas. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar ao abrigo disposto na linha D do número do artigo 9 do Regulamento de Taxas Urbanísticas a isenção total das taxas urbanísticas do processo número 48/2020 no valor de 323,34 €, referentes aos diversos licenciamentos, conforme informação técnica 7.911/2023, devendo ser devolvido à requerente o valor de 138,81 € referente a taxas já pagas pela mesma. Obras e licenciamento, processo 72/2022. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de licenciamento do processo número 72/2022, ao abrigo do artigo 23º, deliberação final do JOE, na sua atual redação, e de acordo com a informação técnica 9.367/2023. Processo 23/2023. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de licenciamento do processo número 23/2023, ao abrigo do artigo 102A, legalização, e do artigo 23º, deliberação final do JOE, na sua atual redação, e de acordo com a informação técnica 9.354/2023, devendo ser levantado o respectivo auto contra a ordenação. Período de intervenção aberto ao público, não houve intervenções. Muito obrigado, Dr. Helder. Pergunto se há alguma questão em relação à nossa minuta. Penso que estamos em condições de a aprovar. Votos contra não tem, abstenções também não. Está aprovada por unanimidade e declarada encerrada a reunião quando são 10h49. Queria só, e uma vez que se trata da nossa última reunião do ano 2023, fazer aquilo que tenho feito todos os anos, portanto, em que me parece inteiramente justo a reflexão. Com as diferenças ideológicas e de posicionamento político que todos temos nesta reunião, a verdade é que conseguimos, ao longo de mais um ano, encontrar pontos de contacto importantes para não fazer o nosso Conselho nem parar nem atrasar e, portanto, temos conseguido com alguma cordialidade e com alguma elevação levar a cabo este mandato. Estamos no final do segundo ano, portanto, a meio, sensivelmente, deste ciclo autárquico e, portanto, queria também agradecer a cada um dos eleitos, também àqueles que substituíram os titulares efetivos dos nossos órgãos e também aos trabalhadores da Câmara Municipal que nos acompanharam sempre ao longo de mais um ano. Agradecer a forma como tudo decorreu, bem como a toda a gente que nos acompanhou presencialmente aqui no Salão Nobre da Câmara, quer também através de casa, portanto, desejando a todos um ano 2024 muito promissor e profícuo para as famílias, a nível laboral também, a nível pessoal. E, portanto, para nós que nos vamos encontrar ainda na Assembleia Municipal dia 29, terei a oportunidade de o fazer lá, mas agradeço-vos aqui, na última reunião também, a forma como temos conseguido trabalhar em prol do nosso Conselho. Muito obrigado a todos vocês e declaro então encerrada a reunião de Câmara.